tem algo para a tua vida essa noite, amém? Glória a Deus. Antes de entrar na palavra, queridos, deixa eu perguntar, tem alguém aqui nos visitando pela primeira vez essa noite? Quero convidar você a levantar sua mão, você que está visitando pela primeira vez, glória a Deus, temos uma pessoa aqui. Mais alguém que nos visita pela primeira vez? Amém, vamos aplaudir a vida desse querido? Glória a Deus. Querido, quero dizer que você é muito bem-vindo, viu? A gente ama pessoas, a gente ama cuidar de pessoas e a gente espera que não seja apenas a sua primeira vez, você volte com frequência, faça parte dessa casa. Aí, pessoal, quem gosta de convidar para a célula, já entra em contato com o nosso querido aqui, pega o contato dele, já vão falar assim, o pastor já está expondo todo mundo. Queridos, a gente entende que o reino de Deus é assim, é dinâmico, e a gente tem que ser intencional em tudo que faz, amém? Queridos, eu também quero só fazer uma menção aqui, o pastor Diego, ele passou por uma cirurgia recentemente, né, pastor? Glória a Deus, expeliu todas as pedras, amém? Glória a Deus, amém. Pastor, quero dizer que você é precioso para a gente, a igreja se moveu em oração, crendo que o Senhor ia fazer algo incrível. Eu sei que você ainda tem alguns resquícios de dor, mas eu sei que logo você vai ter sua saúde restaurada por completo em nome de Jesus, amém? Você faz falta, viu? Faz muita falta. Queridos, só quero reforçar aquele recadinho que a Nath falou sobre o Spark. O Spark está chegando aí, quem está com bastante expectativa para o Spark? Uau, é isso aí, então continua aquecendo seu coração, gerando expectativa, porque eu sei que Deus tem algo sobrenatural para você naquele lugar. Mas eu quero que você entre em contato, se você que ainda não fez sua inscrição, entre em contato o mais rápido possível com o seu líder. A gente tem um voucher de desconto por sermos igrejas aliançadas, e aí você vai ter um desconto bem bacana, e quem sabe você pode até ofertar na vida de mais alguém para ir com você, amém? Queridos, e hoje, menção ao tema da mensagem de hoje, a gente precisa apenas recapitular um pouquinho daquilo que foi a mensagem que o pastor Diego ministrou aos nossos corações no domingo passado. E para isso, vamos trazer à memória aquilo que nos dá esperança, amém? Quantos aqui ouviram a palavra de domingo passado? Talvez você não veio no culto, mas você ouviu pela internet, entrou no YouTube, acessou. Espero que você tenha sido abençoado tanto quanto fui eu. Queridos, e assim como ano passado a gente teve um tema para 2024, no qual era uma visão, uma igreja, um coração, esse ano também a gente tem um novo tema, e esse tema ele não foi escolhido aleatoriamente. A gente entende que por meio de oração, de jejum, o Senhor deu esse direcionamento, e a gente como Igreja Nova Aliança, esse é o tema unânime que a gente vai estar desfrutando e aprendendo mais do Senhor para esse ano. E quando o pastor Diego ministrou na semana passada, ele falou sobre a questão da pregação do Evangelho, e eu quero recapitular com você um pouquinho do que ele tratou. Ele trouxe para a gente as 3 realidades que jamais seriam mudadas: a separação eterna, o sofrimento eterno e a morte eterna. Mas ele também nos trouxe boas notícias, glória a Deus por isso. Quem aqui já participou da casa de boas notícias? Quem já recebeu boas notícias em casa? Olha, gente, que bênção, você é fruto disso, glória a Deus pela sua vida. Então você entende, você sabe no que consiste a boa notícia. A boa notícia é Cristo, assim como recentemente foi gravada uma canção que o Senhor soprou sobre o coração do Raulzinho, e a gente tem desfrutado dessa canção, onde a gente compreende que a boa notícia é Cristo. E a boa notícia nos trouxe o quê? Jesus se tornou o caminho de volta para Deus, afinal de contas ele é o caminho, ele continua sendo o caminho, a verdade e a vida, amém? Glória a Deus por isso. Ponto 2, o poder e a autoridade que estavam sobre Jesus, agora estão disponíveis sobre a igreja. Quem pode dar um glória a Deus por essa palavra? Amém. E o ponto 3, em Jesus nós temos a vida eterna. Queridos, e quando a gente olha para tudo aquilo que aconteceu, né, com a vinda de Jesus, algo que ele liberou sobre nós como igreja, isso é motivo da gente celebrar. Eu gosto muito desse item 2, quando fala que o poder e a autoridade que estavam sobre Jesus agora estão disponíveis para a igreja. Eu quero reforçar algo que eu tenho falado com frequência: quando a gente está num ambiente como esse, a gente está num ambiente profético. Então eu quero estimular você, quando você ouvir uma palavra, seja de confronto, de conforto ou de bênção para a sua vida, eu quero que você glorifique o nome do Senhor. Eu quero que você tome posse dessa bênção, falando amém, aleluia, glória a Deus, porque eu acredito que quando o teu time faz gol, você vibra, você grita, é gol, você pula da cadeira, tem uns que pode até ter um infarto, se não se cuidar, mas querido, é para Jesus, e Ele não merece pouca coisa.
Ele merece. Por isso que a gente tem estimulado a dar um grito de aleluia, sabe, aplaudir o Senhor, estimular, porque é assim que a gente tem que se manifestar quando a gente está alegre. Então, se você receber uma palavra, glorifique o nome do Senhor. Esse é um ambiente onde de fato o Senhor tem algo para liberar sobre a sua vida. Isso não tem a ver com talvez, então beleza, para agradar os pastores eu glorifico. Não, querido, isso aqui tudo é para o Senhor, dele, por ele, para ele são todas as coisas. Quando a gente vem liberar uma palavra sobre a igreja, a gente não vem aqui buscar uma aprovação de vocês não, querido, até mesmo porque não é fácil estar nesse lugar, né, pastores? A gente sofre, e talvez alguém fale assim, vem de novo, Fabiano, dá uma estilingada na gente. Eu sei que o pessoal da manhã talvez deve ter dado spoiler aí, que a palavra não foi de leve, né, espero que vocês tenham vindo já anestesiados. Teve gente que falou assim, quem tentou fugir do curso de liderança e veio para a sede aqui, apanhou do mesmo jeito, quem deu uma fugidinha para lá, apanhou do mesmo jeito. Glória a Deus por isso, querido. Hoje eu ouvi uma palavra que talvez tenha confortado meu coração. E por que eu vou falar isso, antes da gente entrar na palavra? Eu confesso que eu saí daqui, até falei isso para a pastora Esther na porta da igreja, hoje no término do culto, e eu fui orar em casa, falei, Deus, não é possível que toda mensagem que vem para mim pregar eu estrago. Talvez vai ser uma mensagem de fé, amor e esperança, e eu vou falar de devocional, eu vou falar de testemunho, eu vou falar de vida com Deus, de retidão, e eu fui para a presença de Deus, e Deus, não é possível que eu vou estragar de novo mais uma mensagem, porque assim, quisera eu, Fabiano, falar só um cafunézinho para você, querido. Deus é bom, e Ele é bom mesmo, eu gosto de falar isso, eu gosto de dizer palavras de amor, de fé e esperança, só que nós temos vivido um tempo onde de fato nós precisamos ser confrontados, a gente precisa de fato olhar para o Senhor, e talvez a gente dá vários testemunhos a nosso respeito, e eu sou um desses, mas se a nossa mensagem não tiver Cristo no centro, a gente só está aqui perdendo tempo. O que eu quero estimular você é olhar para essa mensagem que vai ser liberada sobre a tua vida e falar, Deus, eu entendi que essa palavra é para mim. Talvez você vai falar assim, nossa, quisera eu que fulano de tal tivesse aqui para ouvir essa mensagem. Não, queridão, não, minha querida, essa mensagem é para você. Aqueles que estavam aqui de manhã já receberam a porção deles, e eu já estou recebendo a minha já faz uns dias, e estou apanhando bem. E talvez alguém fale assim, Fabiano apanhou e quer descontar na gente. Não, querido, do mesmo jeito que o Senhor tem me esticado, e não é talvez muito confortável, mas é gratificante você agradar o coração de Deus, é para esse lugar que eu quero arrastar vocês, é para um lugar onde a gente fala, Senhor, eis-me aqui, eu me submeto à Tua palavra, eu quero viver para Te servir, e aí sim, a gente vai começar a ter uma vida com Deus, a ponto de a gente começar a compreender o testemunho de Cristo, amém? Nossa, está fraco esse amém, gente, eu vou ter que vou contar até 3 aí, quem de repente não tiver preparado uma mensagem meia preste, vai poder sair, mas eu não vou fazer isso não, porque nós vamos orar. Mas eu quero lembrar você de qual é o versículo que é o tema-chave desse tema desse ano, e está lá em Mateus 24:14, que nos diz assim, e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Eu fiz questão de destacar essa palavra pregado e testemunho, porque a primeira mensagem que o pastor Diego compartilhou conosco foi justamente sobre pregar o evangelho, por isso que a gente entendeu aquilo que talvez não poderia ser mudado, mas quando Jesus veio e nos deu as boas notícias, a gente recebeu essa cura, essa libertação e a possibilidade de ver algo no Senhor. Queridos, e quando a gente começa a olhar para o que de fato é o evangelho de boas novas, e talvez a gente sempre fala isso, né, boas novas não é uma ideia, uma dica, onde você fala assim, mano, você está com um problema, fica uma dica aí, vai para Jesus, lê a Bíblia, quer uma oração? Não, que da boa notícia é algo que você conta vibrando, igual quando você é promovido, igual quando você descobre que você vai ser pai, mãe, talvez às vezes você fica assustado no começo, mas é bênção, e aí você vibra em testemunhar isso. Querido, isso tem que fazer parte do nosso dia a dia como cristão, sabe, e a gente precisa de fato olhar para o Senhor com gratidão pelo sacrifício de Jesus na cruz. Eu vou avançar um pouquinho aqui, eu já quero orar a respeito disso, porque nesse próximo slide, presta atenção nessas frases, Deus nos chama para sermos suas testemunhas, como outros também fizeram, pregando o evangelho do reino. Esse chamado é para mim e para você, amém? Glória a Deus. As duas palavras-chave relacionadas são pregação e testemunho, na verdade elas se confundem e ao mesmo tempo se unem, e eu gosto de falar também que elas se completam, porque uma coisa, na verdade, não dá para viver sem a outra. E agora eu quero convidar você a fechar seus olhos, e a gente vai orar sobre essa palavra, amém? Pai, obrigado, Senhor, por mais um dia de vida. Obrigado pelo fôlego de vida,
Pai, obrigado pela Tua presença. Pai, somos gratos ao Senhor por aquilo que nós já vivemos nesta noite, Pai, podendo louvar e adorar o Senhor com cânticos, podendo ofertar e dizimar conforme agrada o Teu coração. Pai, agora nesse momento de palavra, Pai, eu quero pedir a nosso favor, que o Senhor libere algo sobrenatural do céu sobre a Tua igreja. Pai, que o Teu Espírito Santo possa trazer luz, clareza, onde ainda há espaços e lacunas, das quais precisam ser preenchidas pelo Teu amor, pelo Teu cuidado, ó Deus, para que a gente possa de fato trazer essa luz, para que sejamos curados através da Tua palavra. Pai, eu oro, ó Deus, por um despertamento, eu oro, ó Deus, para que a gente possa corresponder à expectativa dos céus. Pai, nesse momento, Pai, eu quero repreender toda distração, toda a obra do inimigo, ó Deus, toda a confusão mental, todo pensamento que possa minar aquilo que a Tua palavra tem para ser ministradas nos nossos corações e nas nossas mentes, eu repreendo em nome de Jesus, saia. E nós liberamos, ó Deus, algo sobrenatural do céu sobre a Tua igreja. Pai, nesse momento eu me coloco diante do Senhor, mais uma vez pedindo, Pai, eu só não quero atrapalhar aquilo que o Senhor tem para fazer. Pai, que não prevaleça aquilo que eu quero falar, mas eu quero continuar sendo fiel à mensagem que o Senhor tem colocado no meu coração. Portanto, usa-me conforme a Tua vontade. Essa é a minha oração, grato no Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, você entende que esse chamado não é só para o pastor Diego, para a pastora Esther, para mim, para a pastora Jean, ou talvez para o teu líder de célula? Deus nos chama para sermos suas testemunhas, como outros também fizeram, pregando o evangelho do reino. E eu falei isso pela manhã. Talvez, se enquanto a gente estiver aqui nesse tempo de culto, houver um acidente ali na esquina, e alguém vier nos chamar para testemunharmos sobre o que aconteceu, eu espero que você não vá. Talvez quem está ali no estacionamento pode servir como testemunha, afinal de contas, ele está vendo, ele viu o que aconteceu. Diferente daqueles que não viram ou não presenciaram. E queridos, eu quero só trazer para a nossa reflexão, como o tema dessa noite é exatamente o testemunho, como eu tinha passado anteriormente, fiz questão de grifar a palavra pregação e testemunho, e o pastor Diego já ministrou os nossos corações sobre a pregação, sobre o evangelho, agora nós vamos falar sobre testemunho. Mas eu quero deixar uma definição para você sobre o que é testemunho. No dicionário, testemunho nada mais é do que a declaração feita pela testemunha que estava presente, ouviu algum acontecimento, um depoimento que pode ser usado para comprovar a veracidade ou existência de algo como uma prova. Essa declaração pode ser oral, escrita, de alguém que presencia ou tem conhecimento de fatos a esses fatos relevantes. E para isso, queridos, a gente precisa falar sobre 3 aspectos que são necessariamente importantes, para que a gente possa considerar sobre exatamente esse tema, sobre o que é o testemunho. E o primeiro aspecto sobre o tema testemunho relaciona-se com a verdade em toda a Escritura. O testemunho está presente nos 10 mandamentos, e Jesus deixou isso muito claro na conversa com o jovem rico, e eu quero lembrar você daquilo que o pastor Diego ministrou para a gente no último domingo, onde lá em Lucas 18, 20, ele diz assim ao jovem rico: você conhece os mandamentos, não cometa adultério, não mate, não furte, não dê falso testemunho, honre e seu pai e sua mãe. Queridos, quando a gente olha para os 10 mandamentos, a gente vê que ali de fato os 10 consiste exatamente em testemunhar, com a sua vida, ou fazendo aquilo que de fato você precisa fazer, ou deixando de fazer aquilo que não é para fazer. Aqui está falando que não é para adulterar, não é para matar, não é para furtar. E talvez isso, assim como o jovem rico falou para Jesus, ou ele pensou na verdade, não, eu já cumpro tudo isso. Mas querido, se você não dá um bom testemunho, quero falar que talvez aí você já está comendo barriga. Você está precisando fazer uma autoanálise, e na verdade quem faz essa autoanálise em você é o Espírito Santo. E eu já vou começar falando exatamente isso. A gente precisa buscar no Senhor essa direção. Porque talvez a gente está falando sobre o testemunho de Cristo, e a gente vai entender um pouquinho sobre o que Cristo fez aqui na terra. Só que nós somos chamados como cristãos, justamente porque se nós somos pequenos cristos, nós precisamos agir e viver como Cristo viveu. Amém? Isso é desafiador, não é, queridos? Mas a graça do Senhor nos basta para a gente viver esse evangelho de Cristo, para a gente de fato honrar o Senhor dando um bom testemunho. E na verdade, queridos, nesse texto, onde é falado lá, né, você conhece os mandamentos, na verdade Jesus aqui ele estava citando Êxodo 20:16, não dirás falso testemunho.
E o contexto dessa passagem nos mostra que toda a verdade deveria ser confirmada por 2 ou 3 testemunhas, o que também se tornou uma prática cultural para os judeus. Querido, já pensou se nos dias de hoje, tudo que você tivesse que fazer, se tivesse que carregar 2 ou 3, para provar que você está falando a verdade? Ia ser um tanto quanto desafiador, concorda comigo? Mas querido, isso é para a gente entender que também tem aquele versículo na palavra que diz, seja o seu sim, sim, e o seu não, não, e o que passa disso é procedência do maligno. Querido, talvez você está vivendo uma vida confortável, onde não, mas eu já não faço, sei lá, dos 10 mandamentos, já cumpro uns 4, 5, estou no lucro. Não, querido, a gente é chamado para viver o evangelho e os mandamentos na íntegra, para a gente de fato viver como agrada o coração de Deus. E tudo isso é confirmado exatamente aqui, ó, Deuteronômio 19:15. Uma só testemunha não poderá se levantar contra alguém por qualquer iniquidade ou por qualquer pecado, seja qual for que cometer, pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, se estabelecerá o fato. Querido do céu, a gente hoje tem uma vida no secreto, e eu espero que a gente tenha uma vida no secreto com o Senhor. É isso que a gente tem estimulado vocês, a uma vida de devocional, ter um tempo de secreto com Deus. E não uma vida privada na internet, na qual talvez você ache que a gente não vê, o seu líder, o seu pastor, Deus está vendo, querido. Imagina se tudo que você tivesse que fazer, tivesse que ter 2 ou 3 testemunhas, vendo você no WhatsApp, nos grupos, sei lá, agindo, reagindo, curtindo aquilo que desagrada a Deus. Querido, isso faz parte de ver um bom testemunho. E aqui Paulo confirma isso lá em 2 Coríntios 13:1, e diz assim, esta é a 3ª vez que vou visitá-los, por boca de 2 ou 3 testemunhas, toda a questão será decidida. Querida, assim como a gente falou logo no início, o primeiro aspecto sobre esse tema testemunho relaciona-se com a verdade em toda a Escritura. Tudo que está registrado na palavra, querido, é verídico. E por mais que hoje a ciência tenta, sei lá, desvirtuar, corromper ou driblar algumas circunstâncias, a gente tem visto que cada vez mais a própria ciência tem comprovado a existência de um Deus soberano, um Deus poderoso que criou todas as coisas. E talvez eu e você, em alguns momentos, estamos vivendo apáticos a tudo isso que Deus tem feito. E querido, eu não consigo avançar nessa mensagem assim como eu fiz nessa manhã. E talvez você já ouviu essa história, mas eu quero contar ela logo no início da palavra, porque eu quero chocar o teu coração. Eu gosto muito de uma expressão que o pastor Diego usa, ferir a consciência. E talvez você já tenha ouvido eu contar essa história, ou para quem já caminhou comigo de perto na cela, você que já frequenta essa casa há um bom tempo, mas eu sinto no coração de compartilhar de novo. É a história do Zezinho e a pipa, na qual um belo dia ele confecciona sua pipa, e ele coloca suas iniciais, e ele sábado vai soltar a pipa, e de repente, ou um nozinho ali que se perdeu, ele não viu, perdeu a pipa, ou veio alguém com cerol que era maldoso, rompeu a linha da pipa, ele perdeu. Ele tenta guiar com os olhos até o ponto que ele perde de vista, perdeu. Querida, imagina, eu já fui criança, eu não soltei muita pipa não, mas tudo que eu tenho com muito carinho, eu tenho muito cuidado, eu tenho bastante zelo. Imagina uma criança que fez a pipa, né, decorou, escreveu as iniciais, perdeu a pipa. Aí domingo foi dar um passeio lá na feirinha livre, aí encontrou o seu Luiz vendendo pipa. Aí ele chega lá e ele viu a pipa dele, tinha as iniciais dele. E aí, querido, ele chega para o seu Luiz e fala, ó, essa pipa é minha. Ele falou, quem falou? Não, mas quando eu confeccionei, eu escrevi as iniciais. Não, se você quiser, você tem que comprar. Aí ele olha, põe a mãozinha no bolso lá, sei lá, devia ter uns 2, 3 reais. Ele falou, não, você não tem nada mais em casa? Não, acho que eu tenho um cofre, então vai lá, traz tudo que você tem. Querido, e aí ele chega em casa, quebra o porquinho, e aí ele chega para o seu Luiz, e aí ele entrega tudo que ele tinha. E antes de pagar o mico. Mas eu falei para Deus que eu não ligo de pagar vergonha, passar vergonha e pagar mico. Essa é uma parte da história que me constrange. Eu deixei essa dica hoje de manhã para as pessoas, escreve essa história. Coloca um despertador para você lembrar todo dia. Ao passo que ele leva todo o dinheiro e compra a pipa de volta. Ele sai falando, pipa, você é minha 2 vezes. Primeiro porque eu confeccionei você. E segunda vez porque eu comprei você com tudo que eu tinha. Querida, essa história diz respeito à minha vida e à tua. Deus nos criou, só que por causa do pecado e a morte,
Deus teve que ir lá e comprar de novo, com algo mais precioso que ele tinha, que era sangue e sangue de filho, para poder ter-nos de volta. Ou seja, ele abriu mão da gente por um determinado tempo, para que a gente pudesse ser comprado, para que a gente pudesse viver com ele a vida eterna. Querido, é para isso que eu e você fomos resgatados. E sabe, por isso que eu falo, eu dei essa dica para a galera: escreve isso e põe um despertador, porque se todo dia você lembrar exatamente dessa história, você vai ter vergonha do teu testemunho, porque talvez você está anulando o sacrifício de Jesus na cruz, tratando o sangue de Jesus como groselha, como que suco. Querido, é muito sério o que Cristo fez por mim e por você, e isso sim é uma mensagem que tem que ferir a nossa consciência diariamente. E glória a Deus por esse jejum agora de rede social. Sabe por quê, querido? Porque ao invés de você ver o que está acontecendo nas redes sociais, eu quero que você lembre dessa história. Eu quero que você seja constrangido com o amor de Deus na sua vida, para você, a ponto de falar assim: Deus, eu de fato entendo que você só não veio para me salvar, mas Tu és o meu Senhor, o meu dono, assim como o pastor Diego ministrou. Ele não é só salvador, Ele nos comprou. Se Ele comprou, Ele tem direito sobre mim e sobre você. Gente, parece que é difícil isso para a gente entender. Parece que a gente está lidando com crianças de talvez 3, 4 anos que não tem esse entendimento do que de fato consiste o sacrifício de Jesus na cruz. E eu já me peguei por vezes eu já me peguei assim: parece que foi em vão. Sabe por quê? Porque às vezes para a gente parece ser muito penoso viver uma conduta que aponta para Cristo. E aí você talvez quer abandonar, mas não, querido, eu quero estimular você a olhar para Jesus. Ele vai continuar te dando graça, te dando bom ânimo. Não tem como a gente falar do testemunho de Cristo se a gente não confrontar o nosso dia a dia, o nosso compromisso com Jesus, de honrar Ele com as nossas vidas, querido. Sabe, a gente precisa de fato olhar para o Senhor e falar: Senhor, eu estou aqui disposto e disponível. Pode confrontar, por isso que eu estou falando, querido. Hoje, enquanto eu ouvi uma mensagem que alguém falava: sabe por que tal igreja? Porque, sei lá, tal pastor influencer aí tem um monte de engajamento, um monte de like, um monte de seguidor, porque ele só fala a segunda parte do evangelho, que é de amor, de fé, de esperança, de cuidado e um futuro. Mas nós, como igreja Nova Aliança de Arapongas, entendemos que a prioridade, a primazia que a gente tem que ministrar quando sobe aqui, é falar para você que você precisa se arrepender. Você tem que olhar para o Senhor, se constranger com uma vida de pecado e buscar arrependimento genuíno. Sabe, que é exatamente por isso que talvez a gente não tem tanto like, não tem tanto seguidor, porque a gente quer de fato ter um compromisso com o Senhor, de apontar o caminho para vocês, querido. Eu falei isso pela manhã e eu vou repetir, eu tenho falado isso constantemente para os jovens e adolescentes. Sabe, o que depender de mim, eu vou continuar pagando um preço de jejum e oração pela vida de cada jovem, cada adolescente, porque eu não vou me permitir perder um deles para o diabo, nem para esse mundo. Assim como o pastor Diego, o pastor Esther, a pastora Janaína também pagam um preço por cada um de vocês. Assim como os líderes de célula dessa casa são comprometidos com o reino e zelam pela vida de vocês. É por isso que a gente tem discipulado, querido. Porque a gente precisa trazer um tempo de tratamento, onde a pessoa olha para si e fala: eu nem imaginava que eu estava todo zoado assim. Uma vez o pastor Diego e o pastor Esther teve um tempo comigo, a pastora Janaína, na qual nós levamos um puxão de orelha. Mas foi de muito bom gosto, pastor. E eu aprendi. Se a gente não tiver pessoas mais sábias e mais espiritualmente falando, preparadas e capacitadas para nos apontar o caminho, talvez você vai ficar num ponto cego por muito tempo. E era nesse lugar que eu e a pastora Janaína, a gente estava, num ponto cego, onde a gente agia de uma forma onde até parecia nobre, não, mas a gente não estava vendo esse ponto cego, a ponto do pastor Diego nos apontar o caminho. Eu não estou aqui rasgando seda para eles não, mas eu louvo a Deus pela vida deles. Eles são aqueles que têm caminhado com a gente de perto. Por isso que eu não poupo palavras em falar, eles são a bênção. E você tem que ter o coração grato no Senhor por esses pastores, pela liderança dessa igreja. Sabe, na Bíblia também tem versículos que falam que é para a gente honrar a liderança. A pastora Janaína ministrou em seu coração dos adolescentes nessa sexta-feira, no qual o culto foi uma bênção, queridos. Você adolescente que não teve presente, você perdeu, porque foi uma bênção. Queridos, a gente tem entendido da parte do Senhor, que nós como igreja, para poder dar o bom testemunho de Cristo, a gente tem que estar alinhado com o coração de Deus.
A gente tem que sim confrontar pecado, e tem que ter tratamento, querido, porque não adianta você sair daqui depois de uma mensagem dessa, e só falar mal, ou se não falar, porque fulano que tinha que estar aqui e ouvir. Não, querido, essa mensagem é para você. E o que você vai fazer com isso depois? Eu espero que tenha uma ação prática, de mudança. Senão nós vamos viver, sabe de que maneira? Como hipócritas, como até mesmo adúlteros, como diz na palavra, geração adúltera. E talvez eu estou fugindo um pouquinho da palavra, porque é algo que o Senhor tem colocado no meu coração. A gente ministrou isso para os jovens. Quem está lendo ou leu aquele livro do Bem ou de Deus? Da qual teve a série, e a gente está fazendo devocional sobre isso. Passei um vídeo sobre isso para os jovens no sábado passado, retrasado, e eu vou fazer um breve relato onde John Bevere, o autor do livro, ele traz uma reflexão sobre um cara que está namorando, e a menina é incrível, é bonita, ela é inteligente, ela é engraçada, ela é divertida, a ponto dele chegar para ela e falar: querida, você quer casar comigo? E ela eufórica vibra: sim, 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 e ele comemora. De repente ela automaticamente se confessa: nossa, mas então como que eu vou fazer com os meus outros namorados? Ele: o quê? Não, porque eu tenho outros namorados além de você, que eu conheço a eles há mais tempo que você. Não, você não está entendendo, você vai casar comigo, eu quero exclusividade. Não, então pelo menos um dia no ano. E ela vai negociando com ele, até que no final ela fala: 20 minutos em um ano, você me permite ter relacionamento com os meus outros namorados? E ele fala: não, com certeza, essa história parou por aí. Querido, e essa história choca a gente, mas talvez essa é a nossa história em alguns momentos da nossa vida, onde nós trocamos a presença de Deus por caprichos, por prazeres, por coisas que talvez aí vai agradar só o nosso coração, e não vai apontar para Jesus como é o testemunho que Ele espera de nós. Assim como a pastora Janaína pregou alguns dias atrás, se Deus não é o primeiro do seu coração, Ele não é nem o segundo, nem o terceiro, Ele não está em lugar nenhum. O que Deus merece é o primeiro lugar em todo o tempo. Por isso que tem o versículo que fala: buscar o Senhor acima de todas as coisas, buscar primeiro o reino de Deus. Você entende, querido, que isso é algo que Ele deixou como não uma dinâmica, uma sugestão, uma ordenança para mim e para você, viver as bênçãos do Senhor. E talvez a gente está aí apático a tudo aquilo que tem sido ministrado nos últimos dias, falando: não, essa mensagem não é para mim não, eu quero algo mais leve. Aí sabe o que você vai fazer? Você vai para o YouTube, você vai só escolher prosperidade, cura, beleza, Deus é tudo isso. Só que para de buscar um Deus que só pode promover algo para você, sendo que Ele quer na verdade se relacionar com você. Afinal de contas, Ele nos criou para a gente ter relacionamento de pai e filho. Querido, já falei isso, Deus não tem neto, Deus tem filho. Então não fica apoiado na experiência do teu pai e da tua mãe. Não espere que seus filhos tenham uma vida com Deus em contrapartida só porque você talvez é o super espiritual. Estimule a ele. Esse é o testemunho que a gente tem que começar a dar dentro de casa. Uma vida que de fato aponta o caminho porque você está andando. E sabe o que eu vou falar? O que eu falei hoje de manhã. Estou nem aí, você vai ficar bravo de novo. Tenho vergonha de ver algumas coisas que a gente tem visto com relação a jovens e adolescentes, dos quais seguem outros perfis ou estão vivendo vida totalmente fora do agrado do Senhor. E sabe de quem que é a culpa? De você, pai e mãe, que não zela por algo que Deus deixou como herança para vocês. É assim que vocês tratam herança? De qualquer jeito? Não se esquece que vocês vão ser cobrados lá naquele dia, onde Deus vai falar: e aí, o que você fez com a herança? Enterrou o talento? Desfez? Querido, para de viver dessa maneira. Olha para o Senhor, busca no Senhor. Na palavra já diz: ensina a criança o caminho que deve andar, para quando for velha jamais se desviará dele. Querido, se meu pai e minha mãe não tivessem semeado na minha vida e apontado o caminho, eu não saberia que eu tinha um lugar para voltar. E se eu estou aqui hoje, glória a Deus, porque minha mãe pagou um preço de jejum e oração muito alto pela minha vida. Sabe por quê? Porque ela deu testemunho acerca de Cristo para mim. Minha mãe e meu pai. Essa é a minha função e tua, pai e mãe. Só que eu acho mais incrível da parte do Senhor nessa estação que nós estamos vendo como igreja, é que aqui as coisas acontecem e tem uma aplicação prática e rápida. Uma vez, a gente ministrando sobre essa questão de quem você segue, diz muito a teu respeito. Os jovens saíram daqui, foram fazer um lanche, e aí eles começaram: não acredito que eu sigo isso, estou com vergonha, vou apagar, vou dar um unfollow aqui. Isso aconteceu, glória a Deus por isso. No último sábado, falando sobre algumas questões, onde fala: mano, se você está aqui, assim como o pastor Diego fala, é o espectador da fé, é o consumidor da fé, quando é que você vai servir a tua casa? A casa que você congrega? Foi incrível. A gente saiu para tomar um lanche, pastor. 4 jovens falaram: eu quero servir. É isso que a mensagem tem que fazer, gente.
causar esse incômodo, para assim, gente, eu preciso sair desse lugar, eu preciso me voltar para o Senhor, viver uma vida de santidade e servir no reino, senão não faz sentido. Talvez você deve ter, sei lá, vários filmes para maratonar no Netflix, no Prime, sei lá, no Max, HBO, não, mas você escolheu estar aqui, sabe por quê, querido? Porque Deus tem um propósito na sua vida, e se você está buscando, você achou, porque Ele é Deus, Ele é o Deus que cura, Ele é o Deus que salva. Mas cadê a contrapartida, querido? Cadê a contrapartida? Deus, eu estou disposto a pagar um preço, eu estou disposto a pagar um preço pelos meus filhos, pela minha família, de abandonar o pecado e viver conforme agrada o teu coração. É isso que precisa acontecer depois de uma mensagem, querido, porque se não acontecer de novo, vai passar uma semana, um mês, talvez um ano, e sabe, queridos, algo que Deus colocou no meu coração aqui durante o louvor, às vezes eu em luta comigo mesmo, Deus, mas alivia para mim essa noite, né, sei lá, dá um infarto, né, para mim nem subir aqui, e eles levam eu para o hospital, mas não dá, gente. Deus falou assim, porque se você não falar hoje, talvez alguém que vem pela primeira vez ou segunda vai perder a oportunidade de tomar um chacoalhão e falar, eu preciso tomar vergonha na cara e viver de uma maneira que agrada o Senhor. E eu falei, Deus, glória a Deus então que o Senhor me deu um infarto, eu subo lá. Eu falo, querido, eu estou aqui por obediência, porque eu não queria causar esse desconforto de amanhã ou depois você me olhar torto. Já passei dessa fase, graças a Deus. Mas, querido, eu quero que você entenda o quão Deus ama você e o propósito que Ele tem sobre a tua vida e sobre a tua casa. Mas tem que ter essa contrapartida, não adianta a gente fazer de conta, a mensagem foi legal, confrontou e ponto final. Gente, eu saí do culto hoje apanhando de novo, pastor. Eu falei sobre a questão do jejum, que para mim foi penoso, o jejum de doce. Eu não vejo a hora de dar meia-noite para comer um docinho. E aí o cara chegou assim, pastor, pelo amor de Deus, para com esse negócio de doce. Doce é veneno. Eu falei, rapaz, eu preciso melhorar de vida mesmo, eu preciso abandonar algumas coisas, ou minimizar todo esse mal que o açúcar faz na minha vida. Eu tenho um histórico de diabetes na minha família, minha avó morreu cega por causa de diabetes, minha mãe já não tem quase toda a visão por causa de diabetes, e Deus está querendo falar comigo, não está? Amém. Então eu falei, Deus, eu vou começar a diminuir, eu espero em breve ficar liberto do açúcar. Mas enquanto isso, se quiser fazer um docinho, mandar em casa, pode mandar. Tem alguém que faz uns doces de abóbora incrível, manda pra gente. Glória a Deus por isso. Querido, mas agora antes da gente evoluir para essa palavra, eu quero só que você faça uma reflexão. Hoje vocês vão ter que me aguentar com tosse. Eu quero que você pense um pouquinho sobre os nossos dias, como que está a nossa sociedade, no que diz respeito à palavra e à verdade. Hoje você pode ter 2, 3, 4, 5 testemunhas, os 5 vão falar a mesma mentira. Sabe aquela história? Fulano está aqui que não me deixa mentir sozinho? Essa é a nossa sociedade nos dias de hoje. Sabe aquela história que antigamente era no fio do bigode? E olha que o meu está grande, já estou cheio de fio, porque eu sou da palavra, gente. Eu gosto de manter minha palavra, até com os meus filhos. Cadê o tempo onde meu pai falava, não, é no fio do bigode, não tem que assinar nada, não. Isso se perdeu, querido. Sabe aquela história? Não, mas não dá nada, é uma mentirinha, querido, quero fazer igual a pastora Esther falou. Ele está aí? Quem? O diabo, o pai da mentira? Tive que fazer isso, pastor, esses dias atrás. Querido, a gente é convidado a viver uma vida de santidade. Não é só para a gente ser santo e se achar e pôr a Bíblia debaixo do braço e apontar o dedo para os outros. Não, é porque é assim que a gente agrada o coração de Deus. E a gente, na verdade, a gente busca andar em santidade para a gente ser bênção na vida dos outros, a ponto de falar, querido, vamos caminhar junto. Você acha que a gente sobe aqui para pregar porque nós já gabaritamos na vida espiritual? Não, gente, nós somos seres humanos, eu estou andando, não estou flutuando, não. Tenho perrengue também, mas minha luta diária é comigo mesmo. Deus, eu preciso mais do Senhor. Mano, tem dia que eu acabo de orar de madrugada e minha vontade é falar, Deus, eu preciso investir mais 2 horas, porque parece que eu estou muito aborrecente espiritual. Eu vou ler a Bíblia e leio mais um pouco. Deus, não é possível, eu preciso, sei lá, abre minha mente, coloca isso, eu preciso encucar. Querido, isso é todo dia. É assim que é a vida de alguém que vive nessa terra. Mas nós somos convidados para viver o melhor do Senhor nessa terra. Sabe que jeito? É assim. Orando, buscando a presença dEle, se dedicando não só para você ser, não, eu sou o cara mais santo do mundo. É justamente porque o reino, ele é o coletivo, ele não é egoísta, não é individual. Querido, segundo aspecto,
O tema testemunho é fundamental na construção do Novo Testamento. Podemos dizer que os evangelhos são as narrativas, ou seja, o testemunho presencial, o relatado de outro, de quem era Jesus e seus feitos. As pregações dentro do livro de Atos eram testemunhos de quem Jesus era, através das escrituras ou através das revelações e experiências pessoais. Querido, é por isso que o livro de Atos está na Bíblia. Você acha que ele escreveu lá, porque não, eu tenho que, igual na prova, né, sei lá, 200 caracteres, e aí, não, como é que é na Bíblia, tem que constar tanto, não, queridos. E aí a gente tem uma lista enorme, lá em Atos 2,14, Pedro depois do batismo no Espírito Santo, Atos 3,12, Pedro após a cura do mendigo, lá no templo Formoso, da porta, Pedro diante do Sinédrio, a pregação de Estevão antes de morrer, lá em Atos 12,34, Pedro na casa de Cornélio, Paulo em Antioquia, em Atenas, e a lista é grande, querido. E por que tudo isso está aí para mim e para você, não só para ler como uma pequena literatura, pequena não, grande literatura, que a gente tem que olhar para aquilo que Jesus fez aqui na terra, assim, é isso que eu preciso fazer. Querido, de verdade, a Bíblia não é só o livro mais vendido do mundo por acaso, é porque quem lê e vive tem a vida transformada. Querido, isso de fato tem que ser prático na nossa vida. É por isso que nós como igreja, gente, de verdade, eu acho tão incrível quando a igreja se move para fazer um devocional, igual nós temos feito o plano de leitura todos juntos, porque daí você usa uma palavra que todo mundo leu. Qual que foi a de hoje? Não foi lá de Sodoma e Gomorra? Você viu o que acontece com o povo que não se arrepende? Só que você viu no de ontem também, onde, primeiro, por causa de oração de Abraão, Deus tem piedade de Ló, e aí Abraão fica, ó, para você ver a intimidade do cara com Deus. Mano, eu tenho vergonha quando eu lembro. Deus, mas e se tiver 50, o senhor pega leve? Se tiver 50, eu pego leve. Não, mas vamos negociar aí, ó. E se tiver menos 5 para dar os 50, 45, eu pego leve também. Gente, quem em sã consciência que entra num papo desse com o papai do céu? Só quem tem intimidade. Só aquele que pode ter acesso ao Pai, a ponto de Deus. Eu vou levar em consideração o que você está falando, maluco. Fala aí. Mano, e o que deu? Ló, a esposa, as filhas. E você vê, a mulher ainda virou para trás. Virou estatuetinha. Querido, isso é para você entender que quando o povo não se arrepende, é isso que acontece, a justiça do Senhor vem, e eu não estou fazendo terrorismo, não, querido, eu estou falando uma verdade. Mas o que é melhor viver? Na Bíblia fala, é melhor obedecer do que sacrificar. Você prefere sofrer consequências dos seus atos, do pecado, da iniquidade, ou você quer viver o melhor do Senhor para a tua vida? Essa é uma pergunta para você, eu quero que você responda, sim ou não? Você quer viver o melhor do Senhor na tua vida? Então muda de vida. A pastora Kelly Subirac fala isso, né? Ah, você gostou, não sei o que lá, então melhora. Gente, se a palavra não for um remédio para a gente, a ponto de curar as nossas enfermidades espirituais, para que ela vai servir, querido? É aí que a gente tem que de fato reconhecer a nossa dependência do Senhor em todo o tempo. A nossa pequenez, a grandeza do Senhor. Fala, Deus, eu estou aqui, eu estou sujo, eu estou todo zoado, mas Deus, eu quero me parecer com o Senhor. Sabe, querido, e talvez você está no início da sua jornada de fé, não tem a ver se você está no meio, no começo ou no final. Tem a ver com o teu coração está em qual estação. Se ela permanece naquele lugar onde, Deus, eu estou aqui para aprender do Senhor, eu quero te ver, eu quero te conhecer, você está na estação certa. Na Bíblia diz que é melhor o final das coisas do que o início delas. Eu quero ir para a glória. Você quer ir para a glória? Então vive o propósito do Senhor, vive o chamado dele para a tua vida. Querido, olha que interessante essa frase. Morrer pelo que se crê é testemunhar até o fim a força e a verdade da sua crença, a sua fé em Cristo. E este foi o fim de muitos dos apóstolos e líderes da igreja primitiva. Querido, você olha para os países comunistas, onde há perseguição, e eu sou da época que tinha aquela escritora, Corrie ten Boom, e ela falava muito sobre o que acontecia nesses países comunistas, onde eles eram perseguidos, e tinha lá toda a tortura, começava a tirar a unha, depois cortava o dedo, ia picando o corpo da pessoa, e as pessoas não negavam a Cristo. Mano, hoje se você toma um não de Deus, você nem pensa duas vezes, ou você recebe uma proposta de salário, talvez você já se apostou a toda a fé. Gente, misericórdia. Se Deus não estiver em primeiro lugar, a ponto de falar, não, eu dou minha vida, eu vou morrer pelo Evangelho. É por isso que a gente canta sobre gastar os nossos dias para coroar o Senhor.
É aquilo que a gente fala, é matar a nossa própria carne todo dia. Não, hoje eu quero só descansar, hoje eu quero ver só para mim, para a japonesa, para meus 2 filhos. Ali, ó, vou ficar na caverna. Igual Elias. Gente, depois de ver tudo que eu já vi Deus fazer, eu não quero ficar na caverna não, mano. Eu quero sair dando linha na pipa, eu quero evangelizar, eu quero ganhar almas para Jesus, e eu quero que você seja um desses, que queima pelo evangelho. Querida, é por isso que a gente dá essas lambadas nos jovens e nos adolescentes, e em algumas oportunidades a gente faz com vocês. A gente quer estimular vocês a olhar para o próximo, e falar, Deus, eu quero ganhar meu vizinho para Jesus. Não sei se eu vou compartilhar com vocês, isso é o que eu e a Janaína tinha colocado diante do Senhor. Não que a gente estava negociando com Deus, mas a gente fala, Deus, para a gente assumir uma posição de pastoreio, Deus, o Senhor precisa cuidar da gente nessa área. E esses dias a Janaína estava falando, uma das coisas era, Deus, eu preciso ganhar minha mãe para Jesus. E hoje minha sogra está aqui. Glória a Deus, glória a Deus. E esse é o Deus que a gente serve. Não é que a gente fica pondo empecilho para servir, não. Mas Deus conhece o nosso coração. Como que eu, Fabiano, fico estimulando o pessoal da cela, os jovens adolescentes a ir pregar o evangelho, e eu não queria pregar para minha sogra, gente. Gente, de verdade, diferente de tudo que vocês já ouviram de ruim da sogra, eu posso falar, minha sogra é uma bênção. Glória a Deus pela vida da dona Júlia. Sabe, gente, e é isso que tem que queimar no meu coração e no seu. Começa, às vezes você fala assim, quando que eu vou ter oportunidade de ser um líder de cela? Quando que eu vou subir numa plataforma? Querida, a gente não precisa de nada disso. Basta você testemunhar de quem Deus é na tua vida e tudo aquilo que Ele já fez. Porque assim como eu falei hoje de manhã, Ebenezer, até aqui o Senhor nos ajudou. Se até hoje o Senhor tem feito pela tua vida, já é motivo de sobra para você ter o coração grato, celebrar e dar testemunho, querido. Não fica querendo pôr empecilho para aquilo que Deus tem na tua vida, não. Nossa vida deve ser um testemunho de quem é Jesus e da sua obra em nosso coração, de salvação e transformação. Esse é o nosso objetivo, é aquilo que eu acabei de falar. Ao escrever as escrituras, os discípulos testemunharam como João nos mostra. Lá em João 21, ele escreveu lá no verso 24, este é o discípulo que dá testemunho dessas coisas e que as registrou. Sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Alguém pode falar disso a teu respeito hoje? Eu espero que sim. No verso 25, Jesus fez também muitas outras coisas. Se cada uma delas fosse escrita, penso que nem mesmo no mundo inteiro haveria espaço suficiente para os livros que seriam escritos. Gente, isso não fui eu que escrevi não, tá? Isso está lá em João 21, no verso 25. Ou você acha que talvez não, foi só ali entre os 30 e os 33 anos que Jesus fez algo? Não, querido. A vida dele foi um testemunho. E talvez de hoje para trás, você talvez não tenha um testemunho que você possa se orgulhar no Senhor, mas a partir de hoje você vai ter em nome de Jesus. Desde que você se posicione e fala, Senhor, eu quero ser um desses. Eu quero de fato dar um bom testemunho. Sabe, querido, o evangelho, como já foi definido aqui diversas vezes, ele é uma boa notícia que foi provada e testemunhada pelos discípulos. A notícia do evangelho é que Jesus, que é o Filho de Deus, em forma de homem, veio para anunciar e revelar o caminho de volta para Deus, e ao morrer na cruz, ele cumpriu a justiça de Deus e nos dá a possibilidade de nos relacionar com Ele. Queridos, assim como eu já li aqui, no livro de Atos, tem grandes pregações que na verdade são esses testemunhos sobre Jesus, o que era pregado por eles, a respeito de Jesus e a sua ressurreição, sobre o impacto, sobre as suas vidas pessoais e sobre o que eles ouviam. É aquilo que eu e você a gente faz, sabe, quando a gente ouve um testemunho de alguém, e você reproduz isso para outra pessoa. Eu creio num Deus que pode fazer infinitamente mais daquilo que eu penso, que eu imagino, e do que eu peço. E é por isso que eu sei, que a minha oração tem chegado ao trono de Deus, quando eu falo, Deus, nos dá pessoas para caminhar, pessoas tementes a Deus, pessoas que queiram de fato viver para o Senhor, e é por isso que essa igreja tem crescido, não em número, mas em pessoas que têm o coração voltado para Jesus. Eu falei isso hoje de manhã, a gente às vezes vê em algumas outras denominações, onde até mesmo aqui, a gente já passou por isso, onde pessoas quando são confrontadas, elas espanam, ela foge, ela quer, não, eu quero o evangelho mais leve, isso não é problema não, vou viver de outra forma. Mas aqueles que permanecem em meio a um tratamento, a um cuidado, é aqueles que o Senhor honra, é aqueles que o Senhor faz prosperar, é aqueles que o Senhor faz progredir na jornada de fé. Querido, é só isso mesmo? Só o pastor Diego que vai falar amém, depois de uma palavra dessa?
Querido, isso tem que ser algo que tem que nos motivar, a ponto de assim, não, se eu estou passando por isso, eu vou me confessar, eu vou receber uma palavra, e eu vou me guiar pela palavra de Deus, eu vou abandonar o pecado, e vou viver de forma que agrada o coração do Pai, mesmo que eu tenha que ficar no banco, mesmo que eu tenha que levar um puxão de orelha. Querido, é isso que quem ama faz, é por isso que a Marina e o Gustavo vivem de castigo em casa. Gente, eu amo a Marina e o Gustavo de forma absurda, mas eu e a Janaína não passa pano para eles não. Gente, imagina só, eu fui na minha mãe, ontem dar banho no meu pai, e eu conversando com ela, e falei, nossa mãe, essa semana jejum de doce, mas as crianças não estão, né? Estão. Falei, como não, mãe, jejum é coletivo, por mais que é opcional aí para os adultos, não, a gente faz questão dos nossos filhos pagar um preço junto com a gente, porque eles vão colher junto com a gente. Aí imagina só, uma semana de jejum de doce, mas o Gustavo já estava de castigo, porque ele respondeu para a Janaína, ele já estava de castigo do doce. Querido, e a gente não alivia não, sabe por quê? Porque a gente ama eles, a gente não quer que eles se percam. Amanhã começa a aula da Marina, terça-feira começa a aula do Gustavo, e nós já estamos jejuando e orando, falando, Deus, que os nossos filhos possam servir de testemunho de Cristo na escola. E esse é o desejo do meu coração para o filho de vocês que já estão na escola, na faculdade, seja onde você estiver. E é por isso que a gente entende que não pode aliviar. Gente, eu escuto algumas coisas que eu falo que eu vou morrer e não vou ver nem ouvir de tudo. Mas, gente, eu sou de um tempo que eu ouvia algumas pessoas falando sobre uma criação de filhos mais amena, sem correção, onde falava assim, não, pai, você tem que agachar e falar nos olhos da altura do teu filho, para ele ouvir e te entender. Eu falava, essa é a altura para você levar um tapa na cara do teu filho, porque ele não te respeita. Deus nos deu autoridade sobre os filhos, sabe por quê? Para a gente apontar o caminho certo, mostrando que o que é certo, o que é errado e tem consequência. Eu louvo a Deus, porque aqui tem pais, que depois dessas palavras de confronto sobre rede social, sobre perfil bloqueado, vai, faz a faxina, vê coisa que não presta e toma o celular do filho. Sabe por quê? É um pai e a mãe comprometida com o reino, é um pai e a mãe que quer zelar pelo filho, porque sabe que o filho vai dar bom testemunho quando crescer, e eu espero que comece desde pequeno. É isso que eu falo, querido, a palavra tem que entrar no nosso ouvido, na nossa mente, no coração, mas tem que ter uma atitude prática, porque assim os nossos filhos vão colher junto. A gente sempre fala, a gente quando sobe a montanha, a gente aprende que quando um erra, todos pagam, mas isso está para mim e para você, você planta no varejo e colhe no atacado, o que você faz de errado, a tua família colhe, então para de fazer errado e faz o certo. Como que eu paro de fazer? Parando. Olha para as escrituras, tem os 10 mandamentos, começa a cumprir uns 2, 3 já, logo de cara, sai daqui fazendo isso. Terceiro aspecto, o tema testemunho foi amplamente enfatizado por João. Em sua epístola, a palavra testemunha, ou testemunho, aparece pelo menos 14 vezes. O verbo testificar ou testemunhar é usado 33 vezes no livro de João, dando importância à confirmação de todos os fatos e verdades sobre Jesus. Para o quê? E você está crendo? Eu não li ainda esse capítulo, eu não li esse livro. Queridão, mas você está respirando, você já deve ter ouvido, e se você não ouviu, hoje é o dia que o Senhor fez, para você ouvir essa palavra, e que ela de fato gere incômodo na tua vida. Queridos, a gente vai ler um texto a seguir, mas em João 5, dos versos 31 a 39, do 46 a 47, há um contexto sobre ressurreição e julgamento no futuro, quando Jesus começou a falar sobre o tema testemunho, e de como outros testemunharam sobre ele. O seu testemunho era confirmado por outras testemunhas que foram relacionadas nesse evangelho e também na carta de João. Você consegue colocar para a gente, Duda? João 5, no verso 31, se você não conseguir, eu já quero estimular você a abrir a sua Bíblia, aí pelo menos você vai aprendendo, pegar gosto e manusear a palavra de Deus. João 5, no verso 31. Quem achou, diga amém. Quem não achou ainda, diz aleluia. Então tá bom. Vamos lá então. João 5, verso 31. Nos diz assim: se eu dou testemunho a respeito de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro. Outro é o que dá testemunho a respeito de mim, e sei que o testemunho que ele dá a respeito de mim é verdadeiro.
vocês mandaram mensageiros a João, e ele deu testemunho da verdade. Eu, porém, não recebo testemunho humano, mas digo essas coisas para que vocês sejam salvos. João era a lâmpada que estava acesa e iluminava, e por algum tempo vocês quiseram se alegrar com essa luz. Mas eu tenho maior testemunho que o de João, porque as obras que o Pai me confiou para que eu as realizasse, essas que eu faço, testemunham a meu respeito de que o Pai me enviou. O Pai que me enviou, esse mesmo é o que tem dado testemunho de mim. Vocês nunca ouviram a voz dele, nem viram a sua forma. Também não tem a palavra dele permanente em vocês, porque não creem naquele a quem ele enviou. Vocês examinam as Escrituras, porque julgam ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Lá no verso 46, diz assim: porque se vocês de fato crescem em Moisés, também creriam em mim, pois ele escreveu a meu respeito. Se porém não creem nos escritos dele, como crerão nas minhas palavras? Querido, de verdade, olha só essa palavra. O povo acabou não crendo naquilo que estava acontecendo. O povo estava vendo Jesus ali, o povo estava vendo o que Jesus estava fazendo, e eles ainda tinham essa dificuldade. Talvez você está falando, mas tá, e o que isso tem a ver, queridão? Na Bíblia também fala que a gente precisa de fato viver para o Senhor, a gente tem que olhar para o Senhor em todo o tempo, e sabe, às vezes a gente fica questionando algumas coisas, se é do bem, ou se é de Deus, mas quando você sabe que talvez não é de Deus, você fica querendo se enganar, sabe, querido? E aqui a gente tem que olhar para essa palavra, olha exatamente aqui, no verso 33, vocês mandaram mensageiros a João, e ele deu testemunho da verdade. Querido, você tem ouvido de muitos aqui nesse altar, testemunhos a respeito de quem é Cristo, e você tem feito o que com isso? Você tem levado a sério? Você está esperando Jesus voltar de novo e reencarnar? Isso não vai acontecer, ele já fez isso. A expectativa de Deus para mim e para você é que a cada ministração que você ouve acerca de Cristo, isso possa de fato gerar um impacto na tua vida, a ponto de você falar assim: eu creio nas Escrituras, e aquilo que a gente fala, mano, se está escrito aqui é verdade. A gente viu que o primeiro aspecto acerca do testemunho é exatamente isso, sobre a palavra, sobre a veracidade, e quando a gente vai ainda discorrendo sobre o segundo aspecto, onde fala sobre as testemunhas, agora está eu e você aqui, olhando para aquilo que Deus quer fazer, e talvez apático a tudo isso, não, mais para frente eu mudo, mais para frente eu vou optar por crer. Gente, amanhã pode ser muito tarde, Deus quer fazer hoje na tua vida. Queridos, segundo o apóstolo João, os que testemunharam sobre Jesus foram João Batista, as próprias obras de Jesus, sobre as curas e milagres que ele mesmo fazia, as atitudes dele já falavam por ele mesmo, e as suas, está falando acerca de quem? Deus Pai. Gente, eu fico imaginando aquela cena, onde Deus fala: esse é meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Eu espero que o Senhor tenha esse olhar para mim e para você, mediante a nossa conduta, e as próprias Escrituras, em especial, o que Moisés escreveu. Querido, eu quero que você tire uma foto disso aqui, eu quero que você depois estude, nós estamos com o tempo avançado, mas eu quero que você leia para entender um pouco mais sobre isso. Mas agora nós vamos para a parte prática, porque até aqui nós estamos falando, eu espero que vocês tenham compreendido, só que agora a gente precisa ir para uma parte prática. Mas por que nós devemos testemunhar? Porque essa foi uma ordem deixada por Jesus, e a nossa fé nele é validada pelo quê? Vou perguntar de novo, e a nossa fé nele é validada pela nossa? Amém. Querido, o Evangelho diz respeito a isso, amor, fé, obediência. Lá em Atos 1, 6 a 8 nos diz: então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é nesse tempo que vai se restaurar o reino a Israel? Ele lhes respondeu: não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade. Olha no verso 8: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Querido, essa mensagem é para mim e para você nesses dias. O Espírito de Deus habita em nós. Sabe, querido, quando a gente olha para essa palavra, a gente compreende que se o Espírito de Deus habita em nós, a gente pode fazer coisas incríveis para o reino, não a teu favor, mas a favor do reino. Revestimento de poder e autoridade, isso é graça. Graça não diz respeito só a perdão dos pecados e salvação. Graça é revestimento de poder, autoridade, unção criativa, alegria, o fruto do Espírito, tudo isso consiste em graça do Senhor. Por isso que a gente fala: Deus, dá mais graça. Mas sabe o que alegra o meu coração?
Porque tem um versículo que fala que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Glória a Deus. Querida, é nesse lugar que eu quero estar, de superabundância da graça do Senhor, onde eu sou estimulado a viver para Ele, gastar os meus dias para Ele, coroando Ele com tudo aquilo que eu tenho, com tudo aquilo que eu sou. Tem um louvor, o Senhor me trouxe a memória, mas eu não vou cantar igual o Rodrigo vai entrar no louvor. Glória a Deus pela tua vida, Rodrigo. Se eu for me aventurar, eu vou dar um show e aí vai ficar feio para mim. Mas que fala, se a tua presença estiver ali, lá eu vou estar, se ela for para lá, é para lá que eu vou. Gente, isso não tem a ver com, eu quero estar na tua presença, Senhor. Eu quero buscar a tua presença, seja na minha casa, seja no meu trabalho, é eu que quero trazer a tua presença, Senhor. Isso que a gente faz de louvar a Deus no início do culto, a gente quer estabilizar uma atmosfera de louvor e adoração, onde a presença do Senhor é muito bem-vinda. E aí sim nós temos um ambiente profético, Ele vem, Ele tem liberdade, Ele faz algo novo nas nossas vidas, querido. E é isso que você pode ter na tua casa todo dia, desde que você fale, Senhor, eu quero ser sua testemunha, eu quero ter uma vida de intimidade, eu quero estar pronto para pregar o Evangelho, seja lá em Jerusalém, em Judéia, Samaria, nos confins da terra. Sabe por quê, querido? Porque à medida que você é cheio da presença do Senhor, tudo aquilo que você faz aponta para Cristo. É nesse lugar que eu e você, a gente precisa buscar todos os dias. O que vamos testemunhar? Vamos testemunhar quem é Jesus, e sobre as suas obras em nossas vidas, assim como João Batista que pregava, Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Querido, o básico, arroz e feijão, arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Não perde tempo não, querido, se arrepende logo, confessa logo, e desfruta daquilo que o Senhor tem para a tua vida. De que outra forma? Praticando as boas obras, assim como Jesus. As curas e milagres foram testemunhas pelos sacerdotes e pelo povo. Um bom exemplo é quando Jesus disse ao leproso para se apresentar ao sacerdote. Sabe, às vezes tem alguém passando por um momento de dificuldade, sei lá, uma instabilidade no casamento, e você vai, ministra o coração, você libera uma palavra, ora com eles, e eles têm ali o casamento restaurado. Sabe o que você tem que fazer? Fala para ele compartilhar com os outros, de quem é Deus. Você acha que quando você passa por problema, é só para você guardar para você, ó, como Jesus é bom para mim? Não, querido. Isso é matéria-prima para o milagre ser compartilhado. Isso é uma maneira de testemunhar acerca de Cristo. Você acha que a tua luta, a tua provação é só para você ficar mais parrudo, né? Eu sempre falo isso. Eu falo, se Deus não dá nada além daquilo que a gente pode suportar, eu me sinto Shogun, brabão. Porque, gente do céu, não tem sido fácil não, mas Deus tem dado graça. Mas é isso, querido. De que adianta a gente, beleza, Deus me curou, beleza, não vou contar para ninguém. Sabe aquele negócio, quando você vê uma promoção na internet, você, é só meu, precious. Não, querido, divulga para o teu irmão, aquele que tem condição, não vai fazer ele gastar o que ele não tem na hora que não precisa. Mas fala, querido, tem uma promoção boa no mercado, você está procurando sabão em pó, compra lá, compartilha. O que é bom tem que ser compartilhado, e por que você não compartilha de quem é Deus na tua vida? Não está sendo bom o suficiente tua vida com Jesus? A culpa é tua. É porque você não tem estado na presença de Deus. Ele está disposto a te ouvir. Ele está disposto, mas você não abre a Bíblia para ouvir Ele, né? Você vai, fala, e a hora que Ele vai falar, cadê você? Deu 200. Não, Deus, eu tenho o que fazer. Estou sem tempo agora para te ouvir. E às vezes é lá que Deus vai liberar uma palavra sobre a tua vida, onde Deus quer te levar. Assim como Ele falou para Abraão, sai do meio da tua parentela. Você vai ser pai de multidões. Não, Deus, estou ocupado agora. Não. Sabe aqueles, igual criança, quando você vai dar uma exortada, ele tampa o ouvido e sai, dá 200 e gritando assim? Às vezes eu e você, quando recebe uma exortação dessa. Eu espero que minhas ovelhinhas, na hora que acabar o culto, não vira a cara para mim, hein? Vou puxar a orelha. Querido, eu falo para quebrar o gelo, mas a palavra é essa, querido. E de verdade, eu tenho orado, Deus, muda o disco para mim. Porque parece que eu só sou o cara que sobe aqui, parece que o pastor Diego e o pastor Esther joga para cima assim, quem que é o cara que vai dar a machadada hoje? É demanda o Fabiano mesmo. Querido, eu só estou tentando ser fiel àquilo que Deus tem colocado no meu coração. Porque assim, Deus já tem tratado tudo isso comigo, e quando eu falo, Deus, é só para mim, Deus fala, não, compartilha. A igreja tem que ouvir, a igreja tem que mudar, como a gente está se permitindo mudar, ou você acha que o pastor Diego, pastor Esther, vive um mar de rosa? Nós temos problema, né, pastor? Gente, essa é a vida do cristão.
onde nós somos estimulados a cada vez mais ir para perto do Senhor, porque a gente não tem problema, a gente se acha bom o suficiente. E eu aprendi isso há muito tempo atrás, onde cada vez que a gente arregaça as mangas para a gente fazer, Deus cruza o braço e fala, então vai, do teu jeito, quer tentar de novo? Mas sabe qual que é a maravilha do Evangelho? É aquilo que aconteceu com o Pedro, está lá, só aqui ó, na água, de repente vem o vento, vem a onda, ele se distrai, aí o que acontece? Afunda. Mas olha a graça do Senhor, porque ele fala, Senhor, socorre-me, aí Jesus chega lá, dá a mãozinha para o Pai, o Pai te ama. Querido, esse é eu e você no nosso dia a dia, em meio a toda a confusão, a turbulência, a luta, deserto, seja o nome que você quiser dar, às vezes é até algo que você está colhendo, porque você plantou, queridão, ergue a mão, fala, Senhor, me ajuda aqui, e Ele vai vir com socorro para você. Vinde a mim todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos darei alívio. Querido, Deus está disposto a fazer, mas você está disposto a caminhar. Gente, toda vez que o pastor Diego, ele fala esse versículo, isso me remete para a vida do crente, fast food, como a pastora também já falou, que só fica sentado no controle ali, mudando de canal. Se achegai-vos a mim, e eu me achegarei a vós. Querido, tem uma contrapartida, tem uma condicional para a gente ter vida com Deus, e a gente tem que ir para a presença de Deus. Às vezes Deus está falando não para você, por teu próprio bem, e a gente estava falando sobre isso agora, eu não lembro com quem que a gente estava conversando, acho que era o Raul e a Jaque, e o Kleber, a gente estava falando a exemplo daquele filme lá, o Todo-Poderoso, do Jim Carrey lá, onde ele se passa por Deus um dia, e ele está cansado de um monte de pedido, ele dá um sim para todo mundo, vira um caos. Imagina se Deus for responder sim para tudo aquilo que você está pedindo, mano, talvez você estava até no inferno, já. Mas Deus é tão maravilhoso e amoroso, que Ele tem cuidado de você, Ele tem cuidado da tua casa, é por isso que Ele fala não. Querido, porta fechada é livramento, porta fechada é o final de uma estação para algo novo que Deus quer fazer na tua vida, sabe querido, e quando a gente olha para o testemunho de Cristo, a gente vê que essa é a progressão do cristão. Você vai falar talvez, não, mas olha o fim de Jesus, meu Deus do céu, acabou na cruz. Olha José, os irmãos já foi lá, meteu ele no poço, zoava ele, a ponto do cara ser vendido como escravo, mas mano, talvez você ache que isso tem a ver com os irmãos dele, ciumento, porque vamos falar a verdade, José era bocudo, né? Do jeito que ele ficava contando o sonho, ele estava querendo aparecer, por isso que você tem que ter cuidado com aquilo que você conta para as pessoas. Aí ele foi lá, deu com a língua nos dentes, os caras ficaram enciumadinhos, olha lá, capinha nova, não sei se era da Nike, da Adidas, né, mas era massa, porque os moleques ficaram enciumados, foram lá, armaram para ele, mas mano, olha o desfecho de tudo isso. Ele era o cara do Egito, mano. Ele foi o cara que não deixou nem a família dele passar mais fome, mas todo o Egito. Mano, olha isso, que loucura. Esse é o propósito de Deus. Às vezes você não está entendendo o que Deus está fazendo agora. Não, mas Deus só está me tosando. Lembra aquilo? Aquela que dá fruto, Ele poda, para dar mais fruto. Gente, quando a gente entende que deserto é a ausência tangível da presença de Deus, mas é um lugar que você tem que buscar Ele com mais intensidade para Ele se revelar, você vai entender o que aconteceu com Moisés, quando ele vai lá e a sarça está ardendo, e ele vai lá e ela não se consome. Aí você vai entender por que o povo de Israel, antes de ficar cirandando lá aos 40 anos, eles saem de lá e vão lá para o Monte Sinai, adorar o Senhor. Na verdade, aquilo que o pastor Diego falou, era Deus querendo se revelar para o povo. Esse é o deserto, é assim que tem que funcionar para mim e para você. Então para de ficar reclamando daquilo que você está vivendo, querido. Reclamar é só dois trabalhos, né? Você reclama e depois tem que desreclamar, porque você tem que ter o coração grato no Senhor. Então afasta isso da tua vida. Para testemunhar sobre Jesus é preciso o quê, querido? Vamos para o prático? Quero convidar o louvor já para subir aqui. Estou ofegante. Pastora me deu um xarope antes de começar. Glória a Deus, pastor. Ó, dei 2 tossidinhas aqui, mas deu uma limpada boa. Essa é minha pastora. Sabe aquilo, né? O Senhor é meu pastor, né? E nada me falta. Eles são os meus pastores e nada tem me faltado. Até o xaropinho para a garganta. Glória a Deus. Queridos, olha lá, conhecê-lo pessoalmente, andando com ele em nosso dia a dia. Eu já preguei uma vez sobre isso aqui, você pode até saber a meu respeito, saber que meu nome é Fabiano Sponton Mantovani, você pode saber até meu CPF, que começa com 015, muita gente decorou, porque eu sempre falei isso. Você pode saber que eu sou casado com essa japonesa, a que prega, porque a que toca a bateria é a minha cunhada. Você pode saber tudo isso, mas você me conhece? Você pode saber que meu apelido é Xadu, de outras épocas.
Mas se você me conhece, você vai saber que eu não sou mais aquele cara. Porque o Senhor transformou a minha vida. E se Ele transformou a minha vida, Ele vai transformar a sua. Como que você vai dar testemunho de alguém que você não conhece? Beleza, pastor, como que eu faço para conhecer? Preciso falar mesmo? Devocional. Os jovens, não, os jovens sabem, os adolescentes sabem que é eu pegar o microfone, eu e a pastora Jean, a gente vai falar de devocional. Não tem como ser diferente. Querido, você sai de casa, você escova o dente, toma banho, espero eu, põe o tênis, põe roupa e vai trabalhar, ou vai fazer sei lá o quê. Como que você sai de casa sem orar, sem ler a Bíblia? Sem aprender exatamente aquilo que Deus quer para a tua vida naquele dia? Sabe, querido, às vezes você não tem essa percepção, mas o devocional diário e matinal é o que te prepara para aquilo que você nem sabe o que você vai enfrentar, mas Deus sabe. É por isso que Ele tem uma porção fresca para você diariamente. Quer conhecer mais de Deus? Busca a presença dEle. Fala: Senhor, se revela a mim, eu quero te ver, eu quero te conhecer. E Deus vai fazer isso, querido. Ponto 2, conhecer quem Ele é nas Escrituras, amando, lendo e estudando a palavra de Deus. É aquilo, é meditando nela dia e noite, ruminando a palavra. Sabe igual o gado faz, que come e depois fica mascando, é assim tem que ser eu e você com a palavra de Deus. Janaína às vezes faz isso com a Marina. Fez devocional? Fiz. Sobre o que falou? Sobre tal coisa. Tá, mas eu quero saber o que Deus falou com você acerca disso. Aí ela vem e fala e reproduz. Será que teu líder de célula vai ter que fazer isso com você? Vai precisar de 2 ou 3 testemunhas para confirmar se fez devocional? Como é que vocês estão no curso de liderança aí com o devocional? Amém? Deixa isso para lá, depois nós vai para esse assunto, né, pastora? Ter experiências pessoais com Ele, que surgem das situações do nosso dia a dia, das nossas necessidades supridas, dos milagres vividos e das lutas passadas. Querido, vou para aquele versículo. A Janaína me conhece tão bem. A gente está fazendo um curso de casais, sempre juntos, iniciado pelo pastor e a pastora, e ela me conhece tão bem que ela, na mosca, ela acertou o versículo que eu sorteio ministrado no meu coração já faz um tempo. É Isaías 43, no verso 18, que fala: não vos apegueis às coisas passadas, nem às antigas, nem considereis as antigas, eis que faço uma coisa nova. É a gente olhar para o futuro e ver que Deus tem muito mais para fazer. Só que é importante a gente se lembrar de algumas coisas do passado, porque tem outro versículo que fala: quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Sabe aquilo que a gente falou, Ebenezer? Até aqui o Senhor nos ajudou. É assim, esse é um testemunho, sabe, gente? Aquela história do retrovisor e do para-brisa. Estou dirigindo olhando para frente, mas quando eu vou manobrar, tem que olhar para o retrovisor. Assim é a vida do cristão. Eu lembro de quando Deus maravilhoso foi na minha vida, e eu posso testemunhar. E eu falei isso de manhã. Eu já falei isso em outra ministração. Talvez você fale: mas eu não sei da Bíblia, eu não sei disso, eu não sou bacharelado, mestrado, não fiz teologia. Querido, eu quero só que você saiba de uma coisa: eu também não. O que eu tenho para compartilhar com você é a minha vida com Deus. É por isso que todo tempo eu falo a meu respeito, mas eu não falo do Fabiano, eu falo do que Deus tem feito na minha vida. Sabe por quê, querido? Eu sou muito prático. Eu não sei se eu tenho TDAH, se eu tenho qualquer coisa. Eu devo ter alguma coisa, não sei. Mas sei que até isso Deus usa para o reino, porque no reino de Deus não tem desperdício. Querido, de verdade, esse tempo que eu passei igual um louco aí, tomando remédio, indo em 2 psiquiatras, quão maravilhoso Deus foi comigo, e me blindou e cuidou de mim. Na hora você nem imagina o que está acontecendo, né? Querido, de verdade, eu estou aqui para falar como Deus é bom. Eu estou aqui para falar que, independente das circunstâncias, Deus é fiel. Queridos, o que a gente precisa mais do que nunca é ser intencional em zelar por um bom testemunho. E eu tentei dar um bypass na palavra agora. Quis pular, né? O pastor já vai falar que eu estou gastando meu inglês de novo aqui. Só foi esse. Mas eu quis dar uma fugida dessa palavra, mas o Senhor tem me incomodado. Então eu volto a falar. Quero ser muito fiel àquilo que o Senhor tem colocado no meu coração para a igreja. Sabe como que a gente zela de forma intencional para dar um bom testemunho? Com todas as nossas atitudes.
Talvez você está aqui visitando a gente pela primeira vez, talvez você ainda não é membro dessa casa, mas eu sei que essa palavra também é para você, assim como é para os nossos membros, para os nossos líderes de célula, para os nossos supervisores e para nós como pastores. A gente não pode se acostumar com aquilo que aparentemente não dá nada. Deus conhece a intenção do nosso coração, está tudo certo, só que as pessoas querem ver Cristo em nós. E sabe, querido, às vezes você tem algo que você está procrastinando, você está protelando para resolver, e a palavra que eu tenho para você essa noite é o que Deus me incomodou nessa manhã: não espere, eu quero usar a tua vida. Então você precisa ter uma conduta ilibada. Sabe, querido, eu quero trazer exatamente esse banho de consciência para você. Eu não sei o que você está vivendo, o que você está passando, e talvez você até pode ter motivos legítimos para estar nesse lugar que você está, mas o Senhor quer que você saia desse lugar, porque uma coisa é você estar inconformado com aquilo que você está vivendo, outra coisa é você ter uma atitude e sair desse lugar. Eu tenho falado isso com uma certa frequência. O querer mudar, o querer fazer algo, hoje é um dos maiores impedimentos para que você saia da zona de conforto e faça algo. Não basta querer. E essa palavra que eu ministrei para os jovens do sábado, que falava, o título era desejar não é o bastante, porque no livro é uma pergunta, né? Desejar é o bastante? E eu coloquei, desejar não é o bastante. Eu quis afirmar, porque na verdade o desejar tem hora que só atrapalha. A gente, quanto cristão maduro, pressupõe que depois de toda a palavra de confronto, haja uma reação, haja uma atitude de fato, onde você fala, eu não só quero sair dessa estação, mas eu vou sair. E sabe como você sai? Tendo uma atitude de fé. Sabe, querido, zelar intencionalmente por um bom testemunho, é aquilo, se você tem uma pendência com alguém, vai e refaz o caminho e retrata. Se você tem uma desavença com algum familiar, algum problema no teu relacionamento, o que Deus está chamando você nessa noite é, para de só querer ter a boa intenção de ir, fazer, se retratar, não, vai e faz, tem uma atitude que vai honrar o nome do Senhor, independente, você vai falar assim, mas eu não sei como vai reagir, não tem problema, Deus já sabe, mais do que os outros, e talvez você vai falar assim, não, mas você está falando isso, você vive uma vida perfeita, não querido, eu também estou zoado, eu ainda respondo por uma RJ, que por causa de 1%, eu respondo igual o cara que tem 99%, mas o que depende de mim eu tenho feito, o que depende da minha atitude, eu falo, Senhor, me dá condição, porque o que depende de mim eu vou fazer. Agora o que depende do juiz, do magistrado, dos advogados, essa conta é do Senhor. Mas quando eu tenho algo no meu CPF, eu vou, eu ligo, eu dou satisfação. Queridos, a gente vê um tempo de 3, 4 anos de escassez, onde, para não falar que era diariamente, eu ia atrás de algumas pessoas, mano, estou vivendo isso. Querido, tem hora que a gente pode talvez passar por alguém que está se humilhando, não tem problema, é Deus que vai te honrar. Se você ficar procurando a aprovação dos homens, talvez você nunca vai ter. Busque a aprovação do Senhor. Procura ser intencional em zelar pelo título que você carrega como cristão. Já falei isso diversas vezes. Carregamos um alvo nas costas, porque somos alvos do amor de Cristo. Mas isso não basta. A sociedade espera que eu e você sejamos alguém de fato santos, porque Jesus foi santo, e nós não estamos falando sobre o testemunho dele. Como que eu vou falar do testemunho de Cristo se eu não viver, querido? Essa é a mensagem que Deus tem para a tua vida nessa noite. Isso tem que ferir a tua consciência. Pode falar, mano, faz sentido. Estou tudo zoado lá na empresa, estou zoado com o vizinho, com a família, eu vou lá retratar. Não vou só mandar uma mensagem, eu vou lá, eu vou dar cara a tapa. E Deus vai te honrar, querido. Sabe por quê? Porque eu creio e eu vivo por um Deus que é fiel e justo. Quero que você fique de pé.
Queridos, eu quero estimular você a ter um tempo de oração agora. Eu não vou fazer apelo para você vir na frente, eu não vou pedir para você erguer a mão para você se expor, não, pelo contrário. A palavra do Senhor traz confronto, mas ela também traz conforto. Eu quero que você ore e peça para o Espírito Santo de Deus. Fala: Senhor, revela para mim agora aquilo que está oculto, aquilo que precisa ser trazido para fora, para que haja cura, libertação. Deus, eu preciso me retratar com alguém. Deus, revela agora. Sabe, queridos, a gente tem que olhar para o Senhor e falar: Senhor, eu estou disposto e disponível, independente da consequência, porque se eu fiz algo de errado, eu vou pagar por isso. Só que Deus é maravilhoso, querido. É melhor a gente viver a graça do Senhor e as misericórdias dele do que a gente colher a consequência do pecado. Feche seus olhos e ore agora. Fala: Senhor, traz a luz, traz à tona. Pai, eu quero de fato me redimir, para mim viver de maneira que agrada o teu coração. Eu entendi que o testemunho de Cristo não diz respeito a só aquilo que Cristo viveu, mas diz respeito àquilo que eu, como cristão maduro, entendo que eu preciso viver, para apontar para aquele que é o autor e consumador da nossa fé. Querido, vamos insistir nesse tempo. Quero que você ore sobre isso, amém? Colossenses 1, no verso 27 a 29, diz assim: a eles quis Deus dar o conhecer entre os gentios a gloriosa riqueza deste ministério, que é Cristo em vocês, a esperança da glória. Nós o proclamamos, advertindo e ensinando a cada um com toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo.
Querido, eu quero estimular você a ir para esse lugar de confissão, de arrependimento sobre a tua conduta. Sabe por quê? Porque Cristo em vós é a esperança da glória. Essa palavra tem que trazer de fato essa responsabilidade para mim e para você, de fato falar: Senhor, eu quero refazer o caminho, eu quero, Senhor amado, deixar tudo aquilo que me impede de avançar. Sabe, no tempo que a gente teve com os jovens, o Senhor me deu uma visão, e a impressão era de grilhões sendo rompidos, algemas sendo arrebentadas, sabe, obstáculos sendo tirados do caminho. E eu creio que isso não era só para os jovens, é para nós como igreja nessa estação. Sabe, querido, às vezes você acha que isso vai te impedir de viver algo no Senhor. Querido, entende que aquela música "Eu venho como estou" é só você chegar para Deus, se apresentar de forma arrependida e genuína. Mas é Deus que vai te dar força para você romper esse tempo, para você de fato abandonar o pecado, abandonar as práticas que desagradam ao Senhor. Você na força do teu braço você não vai conseguir não, querido. E sabe, às vezes você fala assim: não, mas eu tenho uma posição diferente, como que eu vou fazer? Querido, sabe que eu vejo graça do Senhor nessa casa? Que é em meio a essas circunstâncias que nós somos cuidados, discipulados, exortados, para que a gente possa cada vez mais avançar. Aqui às vezes a gente não coloca as pessoas no banco do dia para a noite, não. Aqui a gente traz para perto, e a gente não usa nem essa palavra tratamento, a gente fala cuidado. Quando a gente sente do Senhor, quando o Senhor nos revela, ou quando alguém traz algum relato para a gente, sabe o que a gente faz, querido? A gente pega essa pessoa, seja ele um líder de célula, um supervisor, seja um membro, um participante da célula, o que a gente faz é trazer para um discipulado e caminhar lado a lado e apontar para Jesus. Essa é a palavra, cuidado. E aqui nessa casa tem, querido. Talvez você está falando: não, mas eu já vivi isso em outra igreja, em outra denominação. Querido, para de pôr a culpa no seu outro pastor, no seu líder, no seu pai, das pessoas que caminharam com você. O que vai fazer a diferença é a maneira que você vai se comportar a partir de hoje, para aqueles que estão à sua volta, seja para os seus filhos, para a sua esposa, seja para o seu companheiro de trabalho, de faculdade, de escola. É por isso que eu estou insistindo, querido. Quebrando o seu coração, vai para esse lugar, se permita ser incomodado pelo Espírito Santo. Pode falar: Deus, eu quero sair desse lugar de frieza, de mornidão, de apatia. Querido, essa sensação de a gente poder romper sobre a cilada do inimigo, sobre as algemas sendo rompidas, depende de nós. Quer tomar posse da bênção? Quer viver algo novo no Senhor? Então libera essa parte da tua vida, deixa Deus preencher essa lacuna. Sabe, querido, se arrepende, confessa. Querido, eu estou insistindo nisso que o Senhor tem colocado no meu coração. Eu já queria orar logo para encerrar e liberar para você, mas o Espírito Santo está me incomodando, querido. Eu vou falar mais uma vez, eu não vou pedir para você vir para frente, não vou pedir para você erguer a mão, mas eu quero que num ato de fé, num ato profético, eu quero que você coloque a mão no seu coração agora. Senhor, nesse momento, Pai, entramos na Tua presença com o coração grato no Senhor, por essa palavra. Deus, porque de fato a Tua palavra ela é verdade. Deus, eu te louvo porque a Tua palavra ela é viva, ela é eficaz. Pai, eu te louvo, Deus, porque o Senhor é um Deus maravilhoso. Eu te louvo, Deus, porque é no Senhor que encontramos toda a verdade, porque o Senhor é o caminho, a verdade e a vida. Pai, é por isso que nesse momento eu te peço, Espírito Santo de Deus, Tu tens liberdade aqui. Pai, vem como vento impetuoso. Pai, traz cura, traz libertação. Ó Deus, em nome de Jesus nós clamamos pela Tua presença, pelo Teu mover, pelo Teu agir. Pai, vem com graça, com favor, com misericórdia.
Pois, ó Deus, o Espírito Santo leva esse povo para esse lugar de arrependimento, Pai. Deus, o teu amor tem que nos constranger, Senhor. Deus, o sacrifício de Jesus na cruz precisa estar latente no nosso coração, a ponto de a gente renunciar todos os dias por amor ao Senhor, por amor ao teu Evangelho, para que a gente possa de fato, Senhor, dar um bom testemunho e apontar para o testemunho de Cristo. Pai querido, em nome de Jesus eu te peço, Senhor, faz algo novo, Pai querido, no coração de cada um aqui presente. Traz luz, clareza, lucidez, estratégia do alto, ó Deus, para que vidas possam ser vistas de maneira diferente. Deus, para que vidas possam de fato testemunhar e refletir o Senhor. Ó Deus, zelando intencionalmente por um bom testemunho, por uma conduta ilibada, Pai. Deus, assim como o salmista falou, cria em nós um coração puro, assim como o pastor ministrou os nossos corações, Pai. Essa criação é só o Senhor que pode fazer, é só o Senhor que pode criar um coração puro, Pai. A gente está aqui reconhecendo a nossa pequenez, a tua grandeza e a nossa dependência do Senhor, Pai. Pai querido, em nome de Jesus, a minha oração é para que teu Espírito Santo, Pai, continue constrangendo, que teu Espírito Santo continue trazendo incômodo santo, revelando a tua igreja, Pai, tudo aquilo que impede eles avançarem na jornada de fé. Pai querido, tudo aquilo que impede, Pai querido, de uma intimidade com o Senhor. Como eu amo a sua presença, como eu amo a ti. O meu prazer é viver em teu amor, me envolver em ti, Senhor. Meu desejo é te conhecer, Jesus. Abro a ti meu coração e os meus medos fugirão. O teu toque é tudo que meu prazer é viver em teu amor, me envolver em ti, Senhor. Meu desejo é te conhecer, Jesus. Abra a ti meu coração e os meus medos fugirão. O teu toque é tudo que o meu prazer é viver em teu amor, me envolver em ti, Senhor. Meu desejo é te conhecer, Jesus. Abra a ti meu coração e os meus medos fugirão. O teu toque é tudo que é Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, o dono dos meus dias, e é conhecer, Senhor, dono dos meus dias, e Ele virá, soberano em poder, Ele virá, e o governo está nele. Vejam, Ele traz consigo a sua recompensa. Ele virá, soberano em poder. Ele virá, e o governo está nele. Vejam, Ele traz
prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor, meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, pra te adorar, pra te adorar. Deus, aleluia. Pai, somos gratos ao Senhor, ó Deus, pela Tua presença manifesta neste lugar. Pai, somos gratos ao Senhor porque de fato, Pai, vidas se voltaram para o Senhor com o coração arrependido. Eu creio nisso, Pai. Pai, mas eu te peço, continua agindo, continua fazendo, trazendo à memória tudo aquilo que foi liberado nesta noite, Pai, essa porção sobre as nossas vidas. Pai, que a cada dia mais nós possamos buscar no Senhor a direção certa, a sabedoria que vem dos céus, para que nós possamos de fato, Deus, honrar o nosso compromisso com o Senhor, de zelarmos para um bom testemunho, apontando para aquele que é autor e consumador da nossa fé. Pai, em nome de Jesus, nós liberamos uma porção nova sobre o Teu povo, Pai. Nós clamamos por isso, ó Deus, que haja cura, assim como o Raul ministrou no começo do culto, Pai. Que haja cura física, cura mental, cura emocional, solução dos problemas. Pai, em nome de Jesus, nós clamamos, ó Pai, continua fazendo algo novo. O Senhor tem liberdade, Pai querido. Pai, essa é a nossa oração grata no Senhor. Pai, que leva-nos para os nossos lares sob a Tua proteção. Coloca os Seus anjos ao nosso redor. Pai, nos dê uma semana de bênção, uma semana de vitória, uma semana de provisão. Mas, ó Pai, o nosso desejo é viver para o Senhor, gastando a nossa vida para glorificar o Teu nome. Pai, ouve a nossa oração, a nossa súplica. Essa é a nossa oração grata no Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém. Celebre o Senhor, dê o seu melhor aplauso, porque Ele merece toda a honra, toda a glória, todo o louvor, a mais pura e perfeita adoração. Aleluia, oh, aleluia. Amém, queridos. Vão em paz. Cumprimente quem está do seu lado. Quero lembrar você, jovem adolescente, que não fez sua inscrição. Fala com seu líder de célula. Aproveita o voucher de desconto, queridos. E lembra que hoje, a partir da meia-noite, a gente inicia o nosso jejum das redes sociais. Então, se você trabalha com rede social, se abstenha dos games, dos eletrônicos, de entretenimento. Isso é para a glória do Senhor, amém? Deus abençoe. Boa semana. Tu és precioso.